Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Paideia. Eu aqui estou junto com o Sandro. A gente está unindo as duas áreas das ciências humanas e ciências da natureza. A gente pede já de cara para você curtir o canal, para compartilhar, para dar opiniões, para dar sugestões. Estamos aí. Hoje, né, Sandro, a gente vai falar então sobre uma questão muito conhecida, mas a gente também tem que ter muito cuidado em relação a datas e tal, que é o surgimento do homem e a vida em sociedade, né? Não sei se tu tem algo para acrescentar. Claro, sim. A gente tem que entender que nessas provas de vestibular, muitas vezes a famosa questão de pré-história, ela pode girar em torno tanto da área das ciências humanas, né, na parte da vida e sociedade, quando o homem começa a se organizar, quanto da parte biológica com a evolução, né, da espécie humana, na verdade, né? Então, que também tem a ver com outras espécies, enfim, a gente tem que partir sempre de uma perspectiva evolucionista, né, William? Claro. Independentemente da opinião religiosa de cada um, a prova, ela é uma prova relacionada com a ciência, né? E as ciências humanas e as ciências exatas, elas entram aqui, né, de cabeça juntas, exatamente com a evolução da humanidade do ponto de vista evolucionista, né? Que lá o tiozinho Darwin, lá no século XIX, já começou a dar uma letrinha para nós. Se ele tivesse um canal na época, certamente ele ia publicar a origem das espécies lá no canalzinho dele. Ele publicou em livro, a gente leu e vai trazer algumas coisas para vocês aqui, umas dicas, né, William? Por isso que a gente já começa falando sobre a questão de datas, né? A gente tem que tomar muito cuidado com a questão das datas, porque dependendo da fonte que a gente busca, dependendo de onde a gente vai ler as coisas, as datas variam um pouco. Então a gente tem que lembrar que isso são datas aproximadas, conforme a fonte que a gente leu, pesquisou, mas nada assim tão distante uma da outra, né? Coisas que se aproximam muito uma da outra, das fontes, né? E tal. Para começar então esse vídeo, a gente poderia falar já sobre a questão da evolução, de como o ser humano ele evoluiu, né? Ser humano não, né? Mas como a espécie surgiu e tal. A gente nota que em alguns casos dizem, o homem evoluiu do macaco, né? Sim. Na verdade não é do macaco, é do ancestral, né? Comum entre os dois, né? A gente pode pegar então, voltar lá para trás, há 7 milhões de anos, que a gente tem um surgimento de um gênero, né? Porque a gente vai falar de gênero, não de espécie, né? Nesse caso, que é o Grauctecus, que foi há 7 milhões de anos, que ele também, então, já se aproximava com as características muito do chimpanzé, né? Claro que depois aí veio o Australopithecus, 4 milhões de anos, depois foi indo, evoluindo até chegar na espécie, né? Que a gente tem hoje, né? Que foram se diferenciando, que é o gênero Homo, que a gente vai comentar um pouco agora, tá? Sim, e só para falar sobre essa questão das datas, né, pessoal, que o William já reforçou muito bem, que são datas aproximadas, mas daqui a pouco você vai pegar uma fonte lá, o William falou, por exemplo, 7 milhões de anos, aí tu vai lá, dá uma olhada na tua fonte, tu tem um livro lá, o cara fala 6 milhões. O cara não tá errado também. Pô, professor, 1 milhão de anos de erro? Bom, essas datas elas são aproximadas, elas têm a ver com geografia, então em determinado local aquela espécie ela estava evoluindo, ela passou a ser, né, diferente em outra localidade do planeta, mas ela está aproximada entre 6 e 5 milhões. Em vida e sociedade é a mesma coisa, então o ser humano ele vai, né, começar a ter datas mais precisas só com a invenção da escrita, com, né, o registro de documentos oficiais. Essas datas elas são aproximadas e para nossa cabeça moderna que trata em datas, em dias, em horas, pode parecer um pouco estranho, mas não está errado não. O que você tem que entender é que lá na prova não vão cobrar a data, né, William? Eles não vão cobrar exatamente a data. Se tu desconfiar da data lá, dificilmente é ela que vai estar errada ou ela vai estar errada sozinha. Vai ter outra coisa mais estrutural no meio da questão que vai estar errada, né? Depois eu dou mais ou menos um exemplo de como pode aparecer isso quando eu falar lá do Paleolítico para vocês. Isso, até já que vamos entrar na questão do surgimento do homem em vida e sociedade. Então, para vocês terem noção da discrepância que há nas datas, por exemplo, se tu pegar alguns livros, eles dizem que há 2 milhões de anos o gênero Homo surgiu. Outros dizem 2,5 milhões de anos. Então vamos começar por aí, né, Sandro? Falar do surgimento do Homo, do gênero Homo, de 2 a 2,5 milhões de anos atrás, né? Descoberta do fogo também, sei lá, de 800 a 1 milhão de anos atrás e tal. E aí como é que isso foi, como é que esses fatores, né, influenciaram para desenvolvimento da sociedade que a gente tem hoje, né? Exatamente. Um dos mais lembrados, sempre quando se trata dessa questão do Homo, William, é o Homo habilis, né? Que por volta de 2 milhões e 500 anos atrás circulava pela Terra. E ele tem esse nome habilis com H, né? Exatamente porque ele tinha a habilidade de manusear ferramentas, fabricar ferramentas muito rudimentares, evidentemente, né? Não estamos tratando aqui do cara, né, do Homo habilis ser, né, um arquiteto, né, um grande engenheiro, mas poder fazer ali uma faca com uma pedra e poder cortar
transportar os alimentos e ter uma digestão um pouquinho melhor, por exemplo. Então, o Homo habilis, ele tem essa característica, diferentemente já do Homo erectus, que é posterior, que já tem já o domínio do fogo, por exemplo, ele consegue cozinhar os alimentos e ter uma digestão ainda melhor, fazendo, por exemplo, com que a caixa craniana possa melhorar, possa aumentar, e a evolução, né, do ser humano também biológica se dá por essa habilidade de produzir cultura. O domínio do fogo, ele é muito importante. Não é descobrir o fogo existe, né? É um elemento físico, mas o domínio do fogo é que é importante, e o Homo erectus ali é que vai ser o primeiro, né? Ou pelo menos aquele que a gente tem mais registros, né? De possibilidade de ser aquele que realmente dominava e utilizava com bastante frequência essa tecnologia. O fogo é uma tecnologia. Claro, mas por que, né, dessa caixa craniana ter aumentado, né? Porque, cara, eles eram coletores, caçadores, e era carne crua, aquela história toda e tal, que a gente já sabe, mas com o domínio do fogo eles conseguiram cozinhar essa carne, e a digestão talvez ela demorasse um pouco mais, e eles poderiam talvez manter aquela carne por mais tempo ali, porque senão quando tem uma carne crua a gente sabe que ela tá mais suscetível à degradação, né? Sim. Então com esse domínio aí eles conseguiram se manter mais próximos e por mais tempo em alguns locais. Isso. E aí tu desenvolve o quê? Cognição, né? Tu acaba tendo um contato maior, não, claro que não existia a linguagem, existia aquela linguagem a linguagem primitiva. Existe, mas uma linguagem primitiva, isso, né? Não existia aquela que a gente conhece hoje, obviamente, mas então eles conseguiram ter mais tempo para as relações entre eles. E aí a caixa craniana começou a aumentar, né? Questão biológica e tal. Exatamente. E é claro que essa evolução biológica tem que estar relacionada com a evolução social também, né? Então, esse convívio em sociedade, de poder se agrupar para poder fazer uma caça conjunta, para poder, né, alimentar um número maior de pessoas, isso só é possível através de uma linguagem um pouco mais complexa, né? É claro, os animais têm linguagem, evidentemente que eles têm linguagem, só que não é uma linguagem complexa como a nossa, e portanto eles utilizam aquela linguagem deles para, né, a vida deles, e que não é exatamente como a do ser humano acabou caminhando. Então, o ser humano, enquanto animal, ele também começou a se tornar um animal social, né? Não apenas um animal biológico, e começou também o processo de domínio das outras espécies. Se a gente for pensar, William, eu sempre comento com os meus alunos, nós somos um animal que tinha tudo para dar errado. Nós não temos garras, nós não temos pelos, até temos, mas são inúteis, né? Então, né? Uns mais, outros menos. A gente precisa se vestir para se proteger do frio, do calor, do sol. Então a gente, em comparação a um leão, por exemplo, a gente está desprotegidíssimo, né? Então, com certeza. Nós somos um animal que teria tudo para dar errado lá no início da evolução, e no entanto, nós dominamos todos os outros animais. Claro, né? É importante falar de dominação, porque também as pessoas pensam assim, o Homo sapiens, já falando no Homo sapiens, agora surgiu do Homo erectus, evoluiu do Neandertal, assim vai indo. Não, gente, a gente tem que entender também que existiam esses gêneros de Homo, existiam, aliás, o gênero Homo com diferentes espécies, convivendo entre eles. Obviamente que essa relação cognitiva que a gente falou entre a nossa espécie Homo sapiens, isso que fez com que também a gente dominasse os outros e vencesse essa guerra, né? Exatamente. Aqui que a gente pode falar, por exemplo, de raças biológicas, né? Um termo que ele é questionável, inclusive, aqui, mas aqui, por exemplo, poderia dizer, olha, o Homo sapiens como uma raça, o Homem Neandertal como outra raça, apesar de ser um pouco questionável, aqui sim a gente poderia dizer, hoje não, hoje só temos uma raça humana. A partir ali por volta de 12 mil anos atrás, a gente começa a se tornar, a gente, quando eu falo Homo sapiens, né? Homo sapiens sapiens, a única espécie aqui do gênero Homo, né? Então, a partir daí, sim, a gente não pode mais falar de raça. É por isso que o termo racismo hoje ele seria, né, colocado apenas como um conceito social e não um conceito biológico. Claro, né? que o termo raça ele envolve também questões de religião, de regiões da mesma espécie, tá? Exato. A gente tá falando que eram espécies diferentes, né? Não era bem raça. Exatamente. Isso. Era questionável, inclusive, aqui. Isso. Já que tu falou nesse fato da raça, né? É bom comentar na questão da pigmentação da pele, por exemplo. Por que nós tínhamos na África, sei lá, que foi onde talvez surgiu o Homo sapiens de fato, né? E o gênero Homo em si, né? Talvez, por que ele tinha mais pigmentação na pele? Porque ele precisava de mais proteção na pele. Talvez não precisava absorver tanta luminosidade, né? Para a questão de sintetizar algumas vitaminas no corpo. Aí depois o europeu, por que ele tinha, talvez foi mais branco? Porque ele não necessitava de tanta pigmentação, mas não pelo fato de não precisar do sol, ele precisava. Então menos pigmentação absorvia mais luminosidade, e assim tu conseguia fixar essas vitaminas que a gente conhece da biologia com maior facilidade, né? Então tem essas coisas, né? E aí começaram então a desenvolver, sei lá,
12 mil anos, né? A questão da agricultura também. Antes disso, William, eu até queria te falar, vamos lá. sim, para falar dessa questão da evolução em sociedade, uma coisa que sempre, né, que se vai cair na prova, pessoal, de história, na prova nos vestibulares, eu vou dar uma dica para vocês que vocês não vão esquecer, é muito rápido, pega a caneta e anota aí. Olha só, a pré-história normalmente ela é dividida em 2 períodos, paleolítico e neolítico. Boa. E se tu vai lá no dicionário, né, e olha lá, paleolítico, período da pedra lascada, neolítico, período da pedra polida. E claro que isso é um apelido que esses períodos têm, mas eles não dizem muita coisa. O que você precisa saber, né, querido aluno, sobre o paleolítico e neolítico? São 3 coisinhas básicas de cada um. Se cair alguma questão na prova sobre paleolítico e neolítico, duvido que não seja por aqui. O paleolítico, que vai mais ou menos do surgimento do Homo sapiens, por volta de 100 mil anos, vamos deixar combinado por aqui, né? 100, um pouquinho mais, um pouquinho menos, até por volta de 10 mil anos antes de Cristo, né? Já vamos começar o AC aqui, né? 12 mil anos atrás ou antes de Cristo, 10 mil anos antes de Cristo. Durante todo esse período aí, cerca de 100 mil anos, o ser humano foi caçador e coletor. Isso. Ou seja, ele caçava e ele coletava aquilo que a natureza já dava para ele. E para isso ele era também nômade. Então, paleolítico, além de ser, né, ter aquele apelido de pedra lascada, o mais importante é que o ser humano era caçador, coletor e nômade. Bom, a partir daí, o neolítico é uma barbada, né, William? Claro. A partir de 10 mil anos antes de Cristo, o ser humano domina, né, a técnica do cultivo, ou seja, ele domestica as plantas e também domestica animais, principalmente animais de pequeno porte. Ou seja, ele passa a ser pecuarista, né, e agricultor. Pecuarista num termo, né, mais antigo, ou seja, criador de animais e agricultor. E para isso, para poder cuidar da plantação e dos seus animais, ele deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Então, essas 3 características de cada um resume praticamente tudo que pode ser cobrado ali em pré-história para vocês. Dificilmente vai cair alguma coisa fora desse eixo, né? Paleolítico, caçador, coletor e nômade. Neolítico, como um agricultor, domesticador de animais e também um sedentário, né? Então essa é uma dica muito importante que você tem que estar ligado de pré-história. Eu acredito que não foge daí. Isso, boa, Sandro, boa, Sandro. Aí já entrando na questão também de datas, já que tu citou há 100 mil anos, já entrando um pouquinho de novo nisso, tu comentaste há 100 mil anos. Gente, a gente falou, é em média, depende da fonte. Se nós pegarmos, já entrando nos livros agora, o Yuval Noah, por exemplo, que é um dos livros que a gente tem para mostrar para vocês, para indicar e tal, ele já fala como o surgimento do Homo sapiens há 200 mil anos. Só que agora, recentemente, já descobriram uma alçada, né, um fóssil de 300 mil anos. Então isso vai mudando, tá? Mas cuidem, não é por aí, 300 mil anos... Terminou uma coisa, começou o Homo sapiens. Não é assim, tá, gente? Pode ter tido uma transição. Isso é uma transição, né? Exatamente. Não é necessariamente nessa data, 300 mil anos atrás, o ser humano surgiu, ponto. Não é claro assim. Há uma transição, tá? Isso são fósseis que dão indícios para nós de ao surgimento de alguma espécie, tá? Mais ou menos por aí. Então se liguem. Nesse livro tem muita coisa interessante sobre o Homo sapiens, sobre uma breve história da humanidade, que nem diz aqui. Fala de todas essas datas e já para adiantar, né, Sandro? A gente já tem aqui também para facilitar a vida de vocês, a gente fez um cronograma, né? Um cronograma de todo o livro, como a gente já leu ele, de todas as datas que constam no livro. Porque a gente sabe que tem muita dificuldade também de ir atrás, às vezes, e ter datas confiáveis na internet, tá? Então, a gente vai disponibilizar isso para vocês. Deixem os comentários aí, seu e-mail, a gente pode mandar por e-mail, por WhatsApp, por qualquer coisa. Hoje em dia, estamos aí, tá? Esse livro, recomendamos. Eu queria recomendar também, William, aproveitar agora pro final do vídeo, pra galera que não tá, né, tá a fim de curtir um final de semana vendo filme com a namorada e tudo mais. Pessoal, né, é interessante também, né, final de semana, né, curtir um filmezinho, vamos estudar vendo filme. Já viu o filme, William, A Guerra do Fogo? Sensacional. Esse filme é sensacional. Esse filme, ele se passa nesse período, é de um diretor famoso, Jean-Jacques Annaud, um francês também, que fez muitos filmes legais. Dá uma olhada no nome dele, Jean-Jacques Annaud, que você vai ver que ele tem uns filmes lá que talvez até tu conheça, filme importante, filme conhecido. Mas esse filme, A Guerra do Fogo, ele vai evidentemente, lidar ali com a disputa por quem vai dominar aquela tecnologia. Evidentemente que tem ali um pouco de romantização, porque é um filme, né? Não poderia ser diferente, não está errado, é uma linguagem
linguagem, diferente da linguagem do livro científico, mas ele é um filme muito legal porque ele te transporta para esse período que eu e o William acabamos de falar, né? Exatamente pelo fato de que a gente tem muito pouca informação, que eu estava comentando com o William aqui, eu não tenho tantos livros assim sobre esse período pré-histórico, eu já li vários na faculdade, eu acabei também tendo outros contatos com outras fontes, tem o Homo sapiens, mas às vezes é interessante também, né, dar uma olhada em outras fontes, como por exemplo o cinema e esse filme A Guerra do Fogo, que tá aqui em cima, né? Isso aí, Dá uma olhadinha, e é um bom, né, passatempo pro final de semana, claro. né, William? Até já digo, vocês vão ter uma cena, não cometendo spoiler, do descobrimento do riso. Sensacional. Então assistam, que vocês vão se deliciar aí no final de semana com esse filme sensacional. Então tá, né, pessoal, vamos deixando hoje o vídeo por aqui. A gente agradece, né, a audiência de vocês. Não esquece de curtir, não te esquece de inscrever no canal, compartilhe com teus amigos. Nós estamos fazendo isso aqui na raça, a gente quer mesmo ajudar e a gente está muito feliz que você está aqui, né, curtindo o nosso canal. Isso aí, gente. Certo, William? Lembrem-se, a ideia da paideia. A ideia é uma pá-ideia, né? Pá-ideia. Como a gente aqui no Sul, bá-ideia. Falou, Falou, abraço, até mais.